Vamos então iniciar as nossas atividades de hoje. Eu queria, na saudação inicial, dentro da qual eu cumprimento a todos vocês com o maior carinho, afeto, alegria de vê-los. A gente, quando vê os amigos da gente, dizem que o coração bate com satisfação. E é capaz de ser isso mesmo, né? Que a gente, só acontece isso quando a gente confia muito nas pessoas como cordiais com a gente. Porque se a gente tiver alguma desconfiançazinha, turva alguma coisa, né? A gente olha assim, gosta com medo. E aí é medo, é aquela coisa da reserva. A gente tem um pouco de reserva. E o apóstolo Paulo falava que entre os amigos é para existir o amor sem reserva. E sem reserva é possível, mas não é muito fácil. É bem possível. Quando as pessoas todas assim têm com a gente um tipo de trato cordial, verdadeiro, a gente sente que é verdadeiro, aí acaba a reserva. Você sabe que a pessoa gosta de você. Porque para você estar muito bem com a pessoa, não é suficiente você gostar dela. É preciso você ter certeza que ela gosta de você. Porque aí acaba a reserva. Por causa do nosso instinto de proteção. Se a gente desconfia que a pessoa não gosta muito da gente, está protegido. A gente tem reserva. E a reserva bloqueia o crescimento do afeto e, portanto, o crescimento pessoal. Eu estava lendo uma mensagem de um espírito e o título da mensagem era muito interessante. Era assim: avise a você mesmo. O nome da mensagem. Acho que era da Meimei. Avise a você mesmo. Ora, o que é que eu tinha para avisar a mim? Só se fosse alguma coisa, se é para eu avisar a mim, é preciso ser alguma coisa que eu queira que aconteça. E aconteça comigo. E aconteça por causa do que eu vou fazer. Por isso que eu preciso de avisar a mim. Quando eu aviso a mim, falo, bom, então eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, para dar certo do jeito que eu quero. E quando as coisas saem do jeito que a gente quer, a gente sente satisfação. É por isso que a gente precisa de crescer em conhecimento, para que o que a gente queira possa ser bom para os outros também. Se a gente não tiver conhecimento, a gente cogita só do que é bom para a gente. E como não é muito bom para os outros, a gente tem que lutar. E lutar para vencer os outros. Ora, se você luta para vencer a outra pessoa, visando o seu bem, é porque você não está muito adequado no comportamento. Porque a outra pessoa botou reserva em cima de você. Quando as pessoas começam a tratar, às vezes uma pessoa é muito sua amiga, mas subitamente ela começa a te tratar meio estranho. Você nota. Você não sabe por quê, mas nota. Isso é uma reserva. Você botou reserva. Por quê? Você está vendo que a outra pessoa está tratando você diferente. Então, a reserva só não existe quando a gente tem certeza que a outra pessoa gosta da gente. E a outra pessoa pode até gostar, mas agora ela tem alguma coisa contra. Tanto que ela mostrou. Escapole, ninguém esconde. Escapole. A pessoa mostra lateralmente e o outro vê. Vê e finge que não viu, e tenta consertar, tratar bem, mas tem reserva. E quando tem reserva, não é o amor entre nós, como diz o apóstolo Paulo. Seja o amor entre nós, seja entre nós o amor sem reserva. Paulo, numa das cartas. É bacana isso, né? Agora, você tem pessoas, as pessoas que lidam com você são da sua segurança total, isto é, você tem certeza que elas apreciam você sem reserva? Se você tem certeza, você abre.
Agora, o que é que diz o Evangelho sobre isso? O Evangelho fala que a gente tem que conseguir isso, que as pessoas gostem da gente, como consequência. É você que tem que cortar a reserva com elas primeiro. Porque se você ama, se você joga sem reserva, joga aberto, joga tranquilo e gosta da pessoa, aí a pessoa começa a ler que você não tem reserva para ela. Logo, ela também não vai ter com você. Então, o amor é uma... Entre aqui, nós, os mais atrasados, aqui do planeta Terra, o pessoal é mais ou menos igual, né? Estatisticamente igual. Nós aqui somos um pessoal atrasado. O tanto que falta para nós praticarmos ações elevadas no nosso comportamento possível, está faltando muito. O tanto que é muito grande. O tanto que está faltando. Porque a gente tem comportamentos com os outros que são desagradáveis sem a gente perceber. Oh, coisa comum. A gente está distraído e no distraído você age automaticamente. E o seu agir automático é indiferente, é meio indiferente. Você deixa de colocar um agrado, deixa de colocar uma admiração, um carinho. Agora, uma pessoa vem e joga um carinho em cima de você, sem você esperar, sem ter provocado, sem nada. Aí você se surpreende com aquilo e fala, oh, que bom, você pensa isso mesmo. E aí a gente desarma. Estava armado, né? Com aquela pessoa às vezes. Você desarma. Você vai caindo no amor sem reserva. Você vai combatendo a reserva devagarinho. E quando tem uma comunidade grande, onde a gente não tem reserva nenhuma, aí a gente vive muito bem lá. E a gente não quer fazer nada para perder aquele afeto, aquela linha de interesse. E aí a gente começa, às vezes, até a vigiar demais a gente. Vigiar demais não pode, senão você perde a naturalidade. Você começa a agir artificialmente com a outra pessoa. Porque você não quer errar, não quer perder a segurança do afeto. Olha que coisa. Então tem hora que a gente se pergunta assim, mas por que eu estou vivendo aqui na Terra? É porque a gente está o tempo todo em cima de experiências, dentro das quais a gente é testado no comportamento mais correto. E a gente erra daqui, acerta dali, erra daqui, acerta dali, e quando acerta, acerta metade, acerta 3/4, acerta 1/4, e a gente nota as diferenças de acerto. E se não presta muita atenção, a gente não toma consciência do acerto nem do erro. Ora, viver sem tomar consciência dos erros é um tipo de vida meio vegetal. Não é coisa para... A gente fala vegetal porque já vai lá embaixo logo, né? No outro reino, né? Porque entre os animais são muito mais adiantados que os vegetais. E os animais têm uma vasta gama de animais inferiores que não tem raciocínio, que não tem... Tem animal que não tem bondade nenhuma. Ele vive o tempo todo caçando. Qualquer coisa viva que chega perto dele, ele está pronto para atacar. E nós passamos por aquele estágio animal. Entre os homens, existem homens, pessoas, que estão o tempo todo prontas para atacar. Existem homens? Não, não é assim que fala, né? Os homens. É aquela poesia do Olavo Bilac, né?
que ele coloca na boca do apóstolo, do Buda, e conversando com o apóstolo dele, chamava Purna. Então, na poesia do Bilak, ele coloca o Buda perguntando para o Purna o que é que ele faria em situações agressivas contra ele. Porque o Purna ia sair numa missão de pregação, de divulgação do Nirvana. Nirvana é assim, qualquer coisa como o reino de Deus no coração. É aquilo lá que é o Nirvana. E então o Buda perguntou para o Purna assim: filho amado, se os homens, que em geral são maus, os homens todos, te agredirem a crença e a cobrirem de apodos, que dirás? Que farás contra essa gente inculta? Olha aí, na linguagem lá do autor, os homens são maus, os homens todos. Então, não é que a gente é mau, nós hoje sabemos isso melhor, graças ao Jung, né? O Carl Gustav Jung, né? Aquele lá que criou a psicologia analítica. O Jung foi o homem que definiu isso. O homem não é mau e não é bom. O homem é o que é. Ele tem um lado mau e tem um lado bom. Este lado mau, vamos chamar de lado sombra, que é a nossa sombra. É o nosso coeficiente de sombra. E o lado bom é o coeficiente de luz. Então todo mundo tem um tanto de luz e um tanto de sombra. Que estão lá, cada um no seu compartimento. E usa conforme a necessidade do momento, né? Na hora que aparece uma necessidade, o sujeito usa a sombra ou usa a luz, conforme ele seja motivado para tal. Mas nós todos temos isso, lado sombra e lado luz. Por isso é que o autor fala, se os homens, que em geral são maus, os homens todos, é por isso que ele fala isso. Não é que os homens são maus, os homens todos têm um lado sombra. Agora, que tamanho é o seu lado sombra? Ele pode ser maior ou menor. Ninguém pode saber que tamanho é o lado sombra dos outros. Nem ele próprio não sabe. Agora, nós sabemos que a evolução consiste em reduzir a sombra e aumentar a luz da nossa individualidade. Não é nem personalidade isso, é individualidade, que é aquela que persiste das encarnações, né? É a individualidade, porque a personalidade muda. Quando você desencarna, você perde a personalidade quase toda. Você conserva traços e tal. Você passa para uma outra realidade, você adota uma linha de procedimento muito diferente e tal. Quando você reencarna, você vem com as tendências e vai pegar uma personalidade nova. Mas a individualidade é a mesma. Dentre estas falhas da individualidade, que é aquela coisa lá definida com o nome de sombra, nosso lado sombra, dentre a nossa sombra, dentro das nossas sombras, o conjunto todo chama sombra, mas picotando em pedaços dá uma opção de pedaço de sombra, né? O plural dos pedaços é sombras. Então, dentro das nossas sombras, tem uma que interessa muito para os médiuns. Muito. É o melindre. É o melindre. É a capacidade de se ofender com procedimentos desagradáveis dos outros. E esses procedimentos que melindram a gente, tem duas classes. As provocações do melindre. Tem as provocações assim, inconscientes. A pessoa faz e não queria fazer.
Ela não pensou em fazer, não pensou em ofender a gente. Mas ela fez. E a gente ficou ofendido com o que ela fez. Mas o indivíduo não teve intenção, logo ele não sabe que ofendeu. E o melindroso lê aquilo e se ofende. Sabe quem tem isso? Bastante. Quem? Quem? Nós, a Darcy e eu. Só nós dois, Darcy, nós dois aqui. A Mary aqui é candidata também, tá? Daí, tá. Bom, vamos generalizar isso. Se os homens, que em geral são maus, os homens todos, te insultarem a crença e a cobrirem de apodos, aí é o Olavo Bilac. Colocando na boca do Buda a identificação de que os homens são maus. Mas os homens não são maus, eles têm o lado sombra. O mesmo homem que é muito mau por causa da sombra, ele é também muito bom por causa da luz. Porque na hora que ele estiver usando a luz, ele faz atos de bondade. Na hora que ele estiver usando a sombra, ele faz atos de maldade. E a sombra e a luz estão aqui dentro da gente, tentando sair. Cada uma delas quer se manifestar. E a gente vai vivendo aí. Para a gente passar da luz para a sombra, é um naco. E essa passagem muito rápida é o melindre. Então, o melindre é a ofensa fácil por alguma coisa que o outro fez, e aquele que sofreu interpreta como inaceitável, deprimente, degradante, humilhante, agressivo, contra ele. Então, ele se sente com aquele mal, com aquele desgosto, por causa do que o outro fez. E às vezes o outro não sabe o que fez. Não teve intenção de fazer. Falou uma palavra, fez uma brincadeira, ou às vezes deixou de citar uma coisa, citou todo mundo, não citou a gente. Convidou todo mundo para a festa dele, não convidou você. Você fala, essa é intolerável. No meio de todos aqui, eu nunca deixei de convidar o cara. Ele convidou todo mundo, não me convidou. Agora, se você for apurar, ele não convidou por um lapso. Ele lembrou dos outros, não lembrou de você. Se não lembrou de mim é porque eu sou insignificante. Mas não, um lapso da memória dele. Ele gosta de você tanto quanto gosta de muitos aí, ou de quase todos, que ele convidou. Aquele lapso que o Divaldo Franco cometeu comigo aqui em Rio Preto um dia, quando ele veio ganhar o título de cidadão rio-pretense, estava metade da cidade lá, né? Que a Câmara Municipal é que fez a festa. Foi lá no Natalone, que lá estava lotado de gente. E os espíritas ali, mais atuantes, estavam na frente lá, fazendo presença ali para o Divaldo, e ele em frente assim na mesa, e eu bem na primeira fileira assim, ó. E ele, durante o discurso dele, que ele falou muito bem de Rio Preto, contou a história espiritual de Rio Preto, um negócio bonito mesmo. E lá pelas tantas ele começou a citar os espíritas aqui da cidade, e os da velha guarda, os antigos, e citou, e foi homenageando um por um. Ele tem uma memória muito boa. Citou nomes aí antigos, e veio citando até os atuais. Dirigentes de centro, citou cada centrinho aí, e o dirigente lá que ninguém nem sabia que existia. E eu estava ali na barba dele e ele não me citou o meu nome. Ora, eu não sou ninguém, mas eu cheguei aqui em Rio Preto e imediatamente eu fui trabalhar com o pessoal que morava, que tinha um centrinho pequenininho. Mas nós movimentamos lá e o centro cresceu e nós ganhamos terreno e construímos o IELAR. O IELAR eu tenho a honra de ser um dos fundadores. Né? Então eu merecia ser citado por causa disso. Depois teve o Lobato. Nós saímos do IELAR, um grupo, e fomos para o Lobato, que estava abandonado. Era um prédio velho lá que nós pensamos que não tinha ninguém lá trabalhando. Fomos descobrir quem é que estava tomando conta. O centro andou fechado uns tempos. Atualmente tinha umas pessoas lá que abriam uma vez por semana. Aí nós fomos procurar a direção lá, quem estava tomando conta, e ganhamos
autorização para tocar lá. Aí nós não quisemos abrir um outro dia para não afogar o sujeito que estava lá. Fomos procurar o sujeito, conversar com ele. E ele propor para a gente fazer junto ali alguma coisa e tal, que a gente tinha um grupo que estava... Bom, ele aceitou e tal, e nós começamos a trabalhar junto, e aí cresceu. Lotou, encheu de gente e tal, e passou a ser um centro proeminente na cidade, com a opção de programar, encheu de gente e tal. E, ou seja, nós levantamos esse centro lá, e depois, que era na esquina ali do Tarraf, na General Glicério, um prédio velho que tinha lá. Nós vendemos o prédio para o Tarraf com a condição de entregar em 6 meses. Mas ele tinha que adiantar um dinheiro para nós, para a gente poder construir outro. Fizemos um trato lá com ele e ele aceitou. Era uma esquina muito valiosa, né? Nós pegamos um bom dinheiro e construímos lá o Lobato em 6 meses. Lá aquele prédio ali. Então, em 6 meses, terminou da construção e entregamos o prédio para ele lá. E pronto, já estava tudo pago, etc. Então, nós levantamos. Quer dizer, eu estava à frente desse movimento. Então, foi o segundo centro que eu movimentei. E depois, nós viemos criar esse daqui, a partir do zero aqui, debaixo da mangueira e tal. E cresceu. E quando o Divaldo esteve aqui, esse centro já estava funcionando a todo vapor. Já era um centro grande. Então, tinha 3 centros no meu currículo que eu tinha ajudado a participar ali desde o começo. Então, eu merecia a citação. Agora, pergunta se eu queria. Queria. Se eu não quisesse, eu estava doente. Quem é que não quer uma citação de agrado? Só os caras estão doentes. Mas, honestamente, eu não fiquei aborrecido com ele dele não me citar. Eu olhei assim e falei, ele esqueceu. Ele esqueceu. Não fiquei com raiva dele. Bom, se eu tivesse ficado aborrecido com ele, era melindre. E eu sou melindroso, hein? Nesse caso aqui eu não fui. E eu não estou contando esse caso por causa que eu não fui, não. Eu não fui por um acidente ali. Eu entendi que ele gostava de mim, ele me tratava muito bem. Por que ele ia fazer isso? Ele não ia fazer isso. Mas fez. E ele não me citou e criou uma pulga atrás da orelha de todo mundo. O pessoal ficou, eu olhava para um lado, o pessoal fazia assim para mim. E não te citou, não te citou. E eu foi sem graça com as pessoas, né? Com os outros. Falei, bom, uma coisa dessa falada pelo Divaldo pode significar também que eu penso que presto para alguma coisa e não presto para nada. Porque um sujeito que presta muito acabou de dizer que eu não presto. Então, esse era o desgosto que tinha ali, oculto, né? Mas eu não me incomodei muito não, porque eu falei assim, bom, eu não estou atrás de prestar. Se eu tiver juízo, eu estou atrás de me identificar. Eu não nasci para prestar. Nasci para melhorar minha personalidade obscura, que era muito e ainda é até hoje. Eu tinha que combater a minha sombra, era isso que eu tinha que fazer. Mas naquela hora ali eu consegui, por meio de raciocínio puro, não ficar aborrecido com ele. Ele esqueceu. Deu um lapso nele. Tanto que no dia seguinte, ele tinha um outro encontro com o pessoal, mas aí era um semináriozinho que ele ia fazer, lá no Lobato, no dia seguinte, que era domingo. Se eu tivesse com raiva dele, eu mandava ele para o inferno, não ia lá de jeito nenhum. Eu fui tranquilamente, sentei lá, tal, tranquilamente. E aí, na hora que ele começou a palestra dele, lá no Lobato estava duro de gente, né? Mas tinha 1/1000 das pessoas que estavam ontem lá no Natalone. Mas aí o Divaldo falou assim, gente, olha, ontem eu cometi uma falha imperdoável. Falou em público a todo mundo. Eu citei todo mundo e não citei aqui o Rodrigues,
que além de outras coisas é meu amigo particular, tenho amizade com ele, devo a ele finezas. Quando eu precisei, porque eu fui atacado, ele foi um dos que levantou a público e me defendeu. Ele falou isso. E como é que eu fui esquecer dele ontem? Pois eu esqueci, me deu um lapso. Mas eu quero falar agora, aquilo que eu não falei ontem. Aliás, se eu tivesse falado ontem, eu não ia falar isso que eu vou falar agora. Porque não dava tempo. Mas agora eu vou falar. E começou a contar a história da minha vida, desde a Revolução Francesa. Falei, não conta isso não, que é desonroso para mim. E ele não contou. Ele falou, não, ele estava lá, não sei o quê, e tal. Ele disfarçou um pouquinho. Porque ele próprio já tinha me contado o que eu tinha feito lá. Eu divulgava lá a Revolução, e por causa da minha fala, uma porção de gente andou perdendo a cabeça. Eu não me honro com isso, não. Mas também não lembro, né? Divaldo falou, está falado, mas acho que não aconteceu, não. Sabe? Melhor eu pensar assim, não lembro. E ele falou assim, você hoje nasceu, e ele falou, você veio nessa vida com 2 incumbências. Usar a palavra agora para fazer o bem, lá você usou para fazer o mal. Você foi professor, você ganhou a vida falando coisa boa para os alunos. E no Espiritismo você teve a chance de fazer palestra. A palestra que você está pregando não é sua, mas é a mensagem de Jesus que você defende. Então, nesse caso, você está consertando a coisa lá da Revolução. Ele não falou isso lá no Lobato, né? Ele falou isso para mim. Lá ele falou outras coisas e tal, ele elegeu. E levantou de lá, ele estava lá na tribuna. E eu falei assim, vocês me dão licença, eu vou dar um abraço nele aqui na frente de todo mundo, para me redimir, pedindo desculpa pelo que eu fiz ontem. E eu fiquei pensando assim, meu Jesus, e se eu tivesse ficado melindrado com ele? Ele não era culpado de nada, olha aí. Ele não era culpado. Ele não fez de propósito. Porque se ele fizesse, por que ele ia fazer o meu cartaz agora ali? E ele andou contando umas coisas que ele e o Chico conversaram, e o Chico falou umas coisas minhas para ele, e ele contou lá. Um negócio antigo lá e tal. Até eu gostei de ouvir aquilo, né? Foi bacana para mim. Mas eu continuo sendo o que eu sou. Ontem ele acabou comigo, eu era o que eu era. Hoje ele me elogiou, eu só sou o que eu sou. Não melhorei nada porque ele falou, assim como não piorei nada ontem porque ele não falou. Se a gente puder fazer assim, é bom. E eu, ai de mim, lamento que nem sempre faço isso. Na maioria das vezes eu pego o melindre mesmo. Ai de mim. Mas estou tentando corrigir. O bom é que a gente está consciente e está tentando. Então o que eu estou falando aqui agora é que médium é melindroso. Médium é melindroso do cão. Ah, mas eles são melindrosos por causa da mediunidade? A mediunidade faz o médium ser mais melindroso um pouquinho? Não faz não. Mediunidade não faz isso. Ninguém é melindroso por causa da mediunidade. É melindroso porque é um cretino. Mas isso é independente da mediunidade. Ou seja, se os homens, que em geral são maus, os homens todos, falava Bilac. Então é por isso que os médios são melindrosos. Eles são gente. E como gente, o lado sombra nosso contém o melindre. Tem na sua sombra aí melindre e tem na minha. Se a gente não admite isso, a gente perde força para lutar contra. Mas se você admitir que tem, embora nem sempre apareça, se você fala, olha, meu melindre está meio sumido, faz tempo que eu não uso. Ainda assim você tem. Agora, quer ver o melindre aparecer? É na hora da mediunidade. O médium dá lá uma comunicação e alguém duvida um pouquinho. Esse negócio aí não está com cara de ser o espírito lá, não. Sabe, esse cara aí, acho que deu uma pisadinha na bola. O médium, se ele escutar falar isso dele, ele sofre. E esse sofrimento é todo melindre. Ele fala, mas como? Está dizendo o quê? Que eu falsifiquei? Está dizendo que
que eu mistifiquei. Eu não mistifico. Ah, desgraçado, mistificar você mistifica. Todo mundo mistifica um pouquinho. O seu natural de mistificação você tem. Não adianta negar. Mas ninguém quer provar que você mistifica. Quer provar que ontem lá você não deu uma comunicação tão autêntica assim. E por que você está achando ruim? É porque eu não tive intenção. Alguém falou que você teve? A mistificação inconsciente na hora da mediunidade recebe o nome de animismo. Aquilo lá é culpa sua? Não, é deficiência sua, mas não é culpa sua. Deficiência por quê? Você não foi capaz de ser tão autêntico quanto seria desejável. Porque a sua estrutura evolutiva não permite a você ser tão autêntico assim. E outra coisa, para ser fiel a um espírito que está comunicando com a gente, é preciso muita coisa. Ainda ontem, eu estava conversando com a Carla e nós estávamos conversando sobre isso. E tanto ela quanto eu, mas é independente, não é porque nós fazemos junto isso, não. Ela faz por conta dela e eu fiz por minha conta lá, por coincidência. Nós estamos relendo aquele livro, No Mundo Maior. E aí tem hora que ela vem conversar alguma coisa comigo, e tem hora que eu vou conversar alguma coisa com ela. E ontem nós estávamos conversando lá na cozinha dela, e aí surgiu esse, foi, pega o Mundo Maior lá. Vamos lembrar aquelas coisas que o Espírito lá fala sobre por que a médium, lá no livro é a médium Eulália. Por que a Eulália não foi capaz de transmitir a mensagem daquele médico com o rigor que o pessoal queria? Ela estava lá num centro e havia, eram umas 12 pessoas naquela sala mediúnica, contando com esta senhora chamada Eulália. E destes 12, tinha ela e tinha um espírito que quando o Calderaro chegou lá com o André Luiz para fazer um trabalho, o Calderaro apresentou ao André Luiz, e o André descreve isso no livro, apresentou um médico que trabalhava lá, tinha sido psiquiatra aqui na Terra e agora estava se dedicando a um esforço de conseguir que o pessoal do centro ajudasse pessoas doentes, pobres doentes, e se dedicasse a um trabalho assim principalmente voltado para os doentes. E aquele médico estava se esforçando em cima disso, era ele que ia dirigir toda a atividade do pessoal encarnado. Então ele começou a passar mensagem para eles, no sentido de despertar interesse para esse negócio aí, de ajudar os pobres doentes. E então, ele falou assim, hoje, ele falou para o Calderaro, não estou desanimado porque a gente sabe que encarnado é assim, a gente não pode confiar muito nele não. Mas, eu estou um pouquinho meio aborrecido assim, porque eles estão exigindo muito, eles estão achando que não sou eu, que se fosse eu, a mensagem era melhor, era mais profunda, não tem termos médicos nenhum. Como é que eu vou passar termo médico, rapaz? Quem é que está aí para receber a mensagem? É a mulher lá, a Eulália, e ela é a melhor de todos que tem lá. É a que tem mais mediunidade, mais intensidade lá. E ela não está conseguindo captar direito, então eu luto para ela passar. Depois eles vão analisar a mensagem dela. Mas eu vou fazer hoje, vocês vão ver. E aí começou o trabalho lá, ele chegou e incorporou na Eulália. Ele se aproximou dela, sintonizou e tal, e ela psicografou uma mensagem dele, do médico, na qual essa intenção que ele tinha apareceu toda na mensagem. Pena que eu não estou com o livro aqui, né? Que eu ia ler a mensagem para você. É curtinha assim. A mensagem apareceu toda. Ele convidando o pessoal para
para se dedicar ao interesse pelos pobres, doentes, que ele estaria ali colaborando com a turma. Ele passou a mensagem direitinho. E ela escreveu aquilo. Aí, na hora que daqueles que estavam lá na sala, tinham 3 que eram francamente antagônicos a ela. E tinham 8 que eram favoráveis a ela. Eles achavam que era o médico mesmo, a ela não, a mensagem do médico. Eles achavam que o médico estava comunicando mesmo e que era aquilo lá que ele queria. Mas eles próprios, isto, gente, é de subida importância. Eu acho isso tão gravemente importante que eu vou até trazer o livro semana que vem e comentar isso mais profundamente. Agora eu só vou adiantar por cima assim. Quando o médico foi passar a mensagem dele, ele parou assim no meio da sala, concentrou e irradiou o pensamento como se fosse um facho de luz na mente dos 12 médios que estavam lá. Eram 12. Ele mandou a mensagem na cabeça dos 12. Pá! A mesma mensagem. Então todos eles sintonizaram ali, cada um com o que ele podia. Cada médium com o que ele podia. E cada um captou a mensagem do médico. A Eulália, ao captar, ela escreveu aquilo lá, que eu já falei. Agora, dos outros 11, 3 ficaram plenamente antagônicos, e na hora que o médico estava mentalizando, eles estavam pensando em outra coisa e não captaram nada. Agora, dos 8 que estavam concordando, eles captaram. E aí o Calderaro fala no livro, ele comenta agora o que é que cada um captou. Olha bem, a irradiação foi a mesma, cada um captou diferente do outro. E o Calderaro explica, assim, é assim a mediunidade, cada médium capta do jeito que ele pode. É por isso que a gente insiste com os médiuns para eles estudarem. Teve um lá que captou uma bronca, que ele captou o sentido lá do que o médico estava falando, assim. Mas ele captou uma bronca, captou o sujeito bravo, irritado, bronquiano, bravo, reclamando. Quer dizer, o médium capta segundo a personalidade dele. É muito difícil um médium estar tão isento que ele capta direitinho do jeito que o sujeito lá, que o espírito quer. Ele capta a mensagem e transcreve de acordo com a personalidade, com o que ele pensa, com o que ele sente, com o que ele sabe. Eu quero ler para vocês na semana que vem o que é que cada um captou da mensagem que o médico mandou. Agora, isto é muito instrutivo para nós. Muito instrutivo. E eu vou até dar um exemplo para nós aqui, pessoal. Vocês sabem que a Alicinha, desencarnando, ela continuaria tentando gostar dessa casa aqui, porque seria natural isso. Ela trabalhou aqui, né? A vida toda da casa, ela esteve aqui trabalhando. Então é muito natural que ela viesse aqui, tentasse estar conosco aqui e tudo mais. E aí, vários médiuns aqui andaram captando a Alicinha. E cada um deles transmitiu para mim uma Alicinha diferente. Cada um deles. Ou seja, a personalidade deles apareceu. Teve um médium que captou uma Alicinha brava, nervosa, irritada, reclamando porque as pessoas aqui não estavam dando muita bola para ela. Porque ela tentava e tal. Isto pode, esse ângulo da Alicinha, dificilmente ela faria isso. Dificilmente ela passaria essa mensagem aqui. Mas podia ser até algum aspecto dela que tivesse alguma coisa a ver.
Porque ela reclamava mesmo quando as coisas não estavam certas. Mas o médium captou isso misturando com o processo dele, com a personalidade dele. Ele podia ter captado uma outra coisa. Cada um captou diferente. De modo que, ultimamente, eu cheguei à conclusão que o pessoal me faria um favor se não captasse mais a Alicinha, sabe? Deixa ela para lá. Não é para lá, não. Deixa ela lá. Ser ela mesma lá. Porque nós não estamos em condições de estar captando direitinho o que ela realmente é e está fazendo. Então vamos parar com isso. Nós não precisamos de mensagem, não. Nós precisamos de serviço, precisamos de estudo. E outra coisa, médium não deve ficar captando espírito e dando recado para encarnado. É um negocinho que nós temos que pedir. Médium não tem que captar espírito e dar conselho. Nunca diga para o outro o que ele deve fazer. Porque senão o médium pisa na bola em nome do espírito. Então nós vamos reparar estas coisas, porque a nossa mediunidade, no geral aqui, nós não estamos atrás de mediunidade boa, excelente, para escrever livro, para captar mensagem. Não estamos atrás disso, não. Nós queremos só comunicar com os espíritos assim, para que eles, os benfeitores, possam fazer um serviço de benefício, de afeto ali, que na bênção de Deus está sendo feito muito bem. É só isso. É só isso que nós estamos esperando que os benfeitores façam. O afeto, aquele carinho, o tratamento ali e tal. E captar o sofredor ou o obsessor, porque ajuda muito o espírito. Esse é o trabalho do médium. Na hora que o médium inventa de receber espírito para dar conselho, para dar informação, para receber espírito amigo, para receber detalhe, pisou na bola. Por favor, eu sou um que não quero receber. Peço aos médios para, vamos contentar com o nosso feijãozinho com arroz? Se você fizer o seu feijãozinho com arroz, vai ser uma beleza. Esse aí você está fazendo bem, faça esse. Eu também quero fazer o meu feijãozinho com arroz. Para que eu vou querer ser melhor? Bom, ser melhor do que eu sou, eu quero. Mas parecer melhor do que eu sou, eu não devo. Então peço muito aos médios, não tente mostrar que você é melhor do que você é. Não tente mostrar que você é bom. Seja você e deixa o outro avaliar você. Se ele avaliar você mal, joga o melinho de fora e fala, bom, ele acertou, eu não sou mesmo lá essas coisas. Entende? Seja o médium feijãozinho com arroz, que está muito bom. Eu estou gostando muito do desenvolvimento, do decurso das atividades mediúnicas. Está tudo muito bem, muito bom. Vamos continuar assim, trabalhando e tal. Cada médium dá o que pode. Nós vamos criar condições para os médios serem do jeito que eles podem. Eu queria dar uma mensagem ótima. Eu também. Mas já que nós dois não podemos, vamos fazer aquela que nós podemos? O que você pode com a sua mediunidade? Emprestar a sua organização física para um sofredor ser consolado? Não tem caridade melhor do que essa. Deixa o Espírito incorporar em você. Se o Espírito incorporar, de preferência não precisa falar, não. Se o Espírito quiser chorar, quiser clamar alguma coisa, deixa. Se quiser clamar, clama. A gente vai no ouvido do médium e fala, devagarinho você vai perdendo essa necessidade de transmitir o clamor dele. Deixa ele clamar incorporado. Porque ele precisa disso. Deixa ele chorar. O Espírito precisa chorar. Agora, se ele não está aguentando muito e está sofrendo e quer falar, está doendo muito, deixa ele falar. Aí ele pode falar que está doendo? Pode, mas não precisa gritar, não. Porque tem uns médicos que resolvem gritar. Em nome do Espírito, o Espírito quer gritar. Está doendo muito. Eu falo, fala isso baixinho, que a dor é a mesma. E deixa de doer em nós aqui. Porque se você grita, dói em todo mundo, inclusive lá fora. Para que você vai gritar? Agora, isso é coisa do médium. Nós precisamos, devagarinho, educar os reflexos do médium. E o médium não está mistificando, hein? Ele está sendo autêntico, ele está sentindo aquilo ali e está deixando. O que o médium vai aprender com o tempo é que ele pode segurar o espírito. E é o mesmo espírito.
Nós não estamos querendo que deixe de ser o Espírito. É preciso ser o Espírito. Deixa ele ser ele. Agora, você segura os excessos dele ali. Só isso. Se você fizer isso, você está prestando excelente serviço. Último recadinho de hoje. Quero pedir àqueles que lidam, aqueles médiuns que lidam com clientes, seja espírito ou seja outro encarnado, que trate com delicadeza, trate com bondade. Se você tiver um cliente qualquer para conversar com ele, trate com bondade. Aqui no centro todo mundo tem cliente. Todo mundo conversa com um, conversa com outro. Não perca a paciência. Não se exaspere com o seu cliente. Se o seu cliente não está entendendo o que você está falando com ele, repita devagarinho. Não tente falar depressa com o seu cliente, senão ele não entende o que você está falando. Fale devagar. Bote muito interesse de bondade. A sua contribuição é a bondade, sabia? Você vai conversar com o sujeito e falar uma mensagem que não é sua, porque a mensagem é dos espíritos. Eu já dei para você por escrito lá como é que tem que fazer. Aquilo que eu dei lá também não é meu, não. Aquilo é a doutrina. Eu tirei lá. Quer dizer que ninguém é autor de nada. Agora, o que é que você é autor? Você é autor da bondade que você coloca. Você é autor da voz que você põe. Essa precisa ser carinhosa. É a sua única contribuição. Se você negar essa, como é que fica? Alguns clientes têm clamado dos seus assistentes, conversadores. O sujeito me tratou meio bravo, meio mal e tal. Por favor. Mas você não escutou o meu lado? Será que eu tratei mesmo? Eu falo assim, de fato eu não escutei o seu lado. É possível que você não tenha tratado. Mas é possível que você tenha tratado meio mal sem perceber. Ou seja, você não fez por mal. Ninguém está dizendo que você fez por mal. Só está dizendo que você fez. Porque o cliente não ia inventar isso. 2, 3, assim, às vezes, reclamo do mesmo. Não ia inventar isso. Ele se sentiu agredido ali, maltratado. Então você dê a sua contribuição em afeto, porque é você que tem que crescer com isso. Aqui no centro nós não somos fiscais, não. Nós somos companheiros uns dos outros. Meu papel aqui é de assessorar você naquilo que eu puder. Se você permitir que eu assessore você, eu estou fazendo meu serviço. Se você não quiser, eu não estou fazendo meu serviço. Se eu não puder fazer o meu serviço, eu fico aborrecido. Falo, poxa vida, todo mundo trabalha, só eu que não posso trabalhar, porque o pessoal não deixa. Então não se aborreça. Eu não sou seu fiscal. Ninguém é. Você não tem que prestar conta para os fiscais do mundo. Mas para você mesmo você precisa. Por isso que eu falei daquela mensagem lá da Meimei. Como é que foi a mensagem que eu falei? O nome dela? Avise a você mesmo. É o nome da mensagem. Avise a você mesmo. Olha aí que beleza. Avise a você mesmo. Quer dizer, o único que pode corrigir você na vida é você. Se você não for capaz de identificar a sua falha, você vai ficar sem correção. Agora, quando os outros falam, é para alertar. E então você vai verificar e, neste caso, avise a você mesmo. Porque é assim que nós vamos crescer. Lembrar que você, um grande número de pessoas aqui nessa sala, é gente mais antiga aqui no centro. É gente que já tem alguns anos aqui. Esse pessoal aguentou esse tempo todo trabalhando, já passou por crises aqui. Ninguém existe sem sofrer, sem ter problema. Tem dia que você chega aqui estrumbicado e trabalha assim mesmo. Tem dia que você chega amolado, infeliz. Tem dia que você chega cansado, querendo deitar, mas você está aqui. Então,
vamos vencer estas coisas e continuar. Porque, gente, quem está trabalhando bem não calcula o grande valor que tem isso. E que grande mérito ele pode ter como decorrência do trabalho dele. Porque, presta atenção nos outros que não são espíritas. Do que eles cogitam? Eles cogitam de passear. Eles cogitam de passear, de ser feliz, de conseguir isso, de comprar aquilo, de passear não sei para onde, de comprar carro, de comprar roupa, de não sei mais onde e tal. Cogitam da alegria deles o tempo todo. Agora, esse pessoal que vem cogitar de um aprendizado para poder ajudar os outros, ora, isto é aquilo que está escrito nos livros lá, que o pessoal encarnado precisava fazer. Então, na verdade, nós estamos fazendo umas coisinhas aí que nós devíamos fazer. Vamos nos alegrar com isso e vamos redobrar de bom ânimo e de esforço para continuar. E vamos contribuir para que o nosso ambiente aqui seja gostoso, seja agradável, seja amigo, que a gente tenha dificuldade de ir embora. Não muita dificuldade, senão tem que mandar embora. Tem uns aqui que ficam até meia-noite, na hora que chega meia-noite, eu falo, gente, vocês não têm casa, não. Por que vocês não vão embora para a sua casa? Assim, porque está demorando um pouquinho. Assim, teve um dia que eu catei alguns pelo braço assim, falei assim, vou levar vocês até no portão para ver se vocês vão embora. Aí segurou todo mundo, fizeram farra com o negócio. Agora virou moda, que deu roupa para mandar a gente embora. Virou farra. Quando tem um afeto, a gente transforma qualquer coisa em agrado. Porque nós temos que preservar o nosso ambiente bom aqui dentro sempre. Ambiente gostoso, de pessoal que está se exercitando no afeto. Vamos lembrar disso e caprichar mais? Yes! Então é isso, por hoje. Vão com Deus. Tenham um bom trabalho.